Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Hoje na rua, tomando um solzinho, vou atravessar, tomando um solzinho, vim fazer minhas coisas. É uma escorpiana saindo da caverna, coisa difícil, difícil, mas eu saio da caverna de vez em quando, sim, para tomar um solzinho, fazer minhas coisas. Não, é porque eu tenho alguma coisa para fazer, né? Eu não saio desnecessariamente da caverna. Aí eu saí, eu sou cavernosa mesmo, é verdade. É difícil eu sair da caverna, mas eu saí para fazer minhas coisas. Eu saí rapidinho para sair minhas coisas, mas eu já tô voltando pra caverna. Bom, gente, eu tô contando um pouquinho, né, das coisas do Aikido, das artes marciais, pra vocês verem só o que eu passei. O que eu passei, por isso que eu tive um grande estresse e realmente não foi fácil, tá? Realmente é difícil aguentar o pessoal do Aikido e das artes marciais. Realmente vocês não sabem o que eu aguentei, tô contando. É muito difícil lidar com o pessoal do Aikido, tá? Eles são muito arrogantes, principalmente os senseis. Os senseis de Aikido são bem arrogantes. E eu fui detectando isso, né? Nos meus anos de Aikido, de canal, né? De blog, né? Em que eu critico, né, as artes marciais, falo o que eu acho, os abusos dos senseis de Aikido, os abusos dos praticantes de artes marciais, dos homens, que são arrogantes, né? E não gostam que uma mulher fale. Então assim, eu tive muitas pressões, né? Muitas pressões, homens me escrevendo desaforos, ofensas no meu canal, no meu blog, de várias artes marciais. Até hoje eles escrevem, né? Tanto que eu bloqueei, né, os comentários, porque eu não tenho paciência para ler burrices e ignorâncias de homens mal resolvidos, mal amados e mal comidos. Tá, desculpa, mas é bem isso. Então assim, é bem difícil, realmente é bem difícil lidar com os homens, né? Os homens no geral nas artes marciais e os homens no geral. Então eu fui tendo que lidar com isso, tá? Então aí você tem que fazer todo um trabalho de entender que o problema é com ele mesmo, não é com você, né? Eu fui fazendo esse trabalho, hoje pra mim é muito tranquilo quando um homem mal resolvido, mal amado, né, me escreve, eu sei que o problema é com ele, com certeza. Então eu lembro uma vez, há muito tempo, né, me escreveu um sensei de Aikido, não, um sensei grande, tá, de Aikido, um cara que publicou muitos livros no Aikido, famoso, muito conhecido, todo mundo conhece ele. Inclusive ele tem um dojo super, né, já me falaram, tem um dojo suntuoso, né, muito famoso, ele é muito famoso, me disseram que ele é o cara que mais sabe de Aikido no Brasil. Ele me escreveu uma mensagem muito, bem grosseira, né, há muito tempo, há um bom tempo. Ele me escreveu uma mensagem, né, diz ele que tinha lido meu blog e ficou com raiva, se incomodou bastante com as minhas críticas sobre o Aikido. E aí ele resolveu me escrever, né, esse homem, que inclusive eu tinha até uma visão muito boa dele, porque já tinha lido vários livros dele, tenho livros dele, inclusive. E ele é de uma família, né, que pratica Aikido, que vive do Aikido, tem dojos, famoso, é bem famoso no Brasil, mas eu já ouvi muitas informações polêmicas sobre ele, muita gente fala mal dele, tá? Já ouvi muitas coisas negativas sobre ele, tá? E aí ele me escreveu uma mensagem muito ofensiva mesmo, me ofendendo, falando mal do meu blog, falando que eu não podia escrever as coisas que eu escrevo, falando um monte de coisa assim, tipo assim, ele é bem arrogante, né? A mensagem dele mostrava que ele se considera o dono do Aikido, tá? Esse cara, esse Shihan, né? Do Aikido, que publicou um monte de livros, inclusive eu tenho muitos livros dele, e leio, gosto dos livros dele, mas não gosto dele, tá? E ele escrevia muitas coisas pra mim, tá? Muitas coisas desagradáveis. Quando eu li a mensagem dele, eu não acreditei. Falei, não é possível. Não é possível que esse cara é o autor daqueles livros, né? Que eu li. E é um cara, né? Famoso, conhecido no Aikido, que até então eu tinha uma visão até respeitosa dele, né? Fiquei muito impressionada. Falei, não é possível. Não pode ser, né? Um autor de um livro, né? Um cara respeitado no Aikido. É um nome respeitado no Aikido. Escrever assim, de uma maneira tão grosseira, uma falta de educação, de respeito, né? Não respeitar a opinião de uma pessoa, a experiência de uma pessoa no Aikido, que foi uma experiência muito ruim. Fiquei muito impressionada, mal impressionada com ele. Essa foi uma das vezes em que um sensei de Aikido me desrespeitou, e desrespeitou a minha opinião, minha visão de mundo,
né, a visão diferente, né, de uma pessoa, e diz respeito à filosofia do Aikido, porque o Aikido, ele prega que a gente tem que respeitar a opinião do diferente, mesmo que a gente não concorde, né. A filosofia do Aikido prega isso, e ele escreveu vários livros e nunca entendeu isso, que é o básico do Aikido, né. Então eu fiquei muito impressionada. Ele escreveu muitas coisas ruins, eu nem li direito, porque era bem ofensivo, né, bem agressiva, a mensagem dele era bem agressiva. E assim, e mal escrita, tá? Assim, nem parecia que ele que era autor de livros, né? Eu achei estranho, eu falei, nossa, não é possível que esse cara tenha escrito algum livro, publicado algum livro, né? Porque era bem mal escrita a mensagem dele, e uma mensagem muito arrogante, como se ele fosse, né, tivesse o direito de mandar, né, no que uma outra pessoa pensa, no que uma outra pessoa escreve e no que uma outra pessoa, né, as pessoas têm direito de escrever o que desejam, terem seus blogs e suas opiniões e suas vivências. A arrogância dele era impressionante, tá, desse homem. Eu fiquei com uma visão muito ruim dele, e ele seguiu, né. Aí eu resolvi, naquela época eu não tinha a visão que eu tinha hoje, a experiência hoje. Se fosse hoje eu nem leria a mensagem desse senhor que, infelizmente, eu tenho vários livros dele, os livros são bons, só não sei se foi ele que realmente escreveu, tá? Realmente não dá pra saber, né? Mas eu fiquei muito mal impressionada, né, com a mensagem dele, uma mensagem bem agressiva. Não seria o primeiro sensei de Aikido que me agrediria, né, com mensagens, né? Por isso que eu tenho uma visão muito ruim do sensei de Aikido, muito ruim mesmo, porque é toda uma história, né? É um histórico de sensei de Aikido que realmente não tem postura nenhuma mesmo, né? E são bem arrogantes. Os senseis de Aikido são bem arrogantes e realmente não entenderam a filosofia do Aikido. Eles desrespeitam as mulheres, eles são altamente machistas e preconceituosos, né? Eles não respeitam uma opinião diferente da deles, né? E aí, esse homem, aí eu comecei a dialogar com ele. Claro, hoje eu não faria isso, em hipótese alguma, porque hoje eu percebi, né, o tipo dele, né, uma pessoa completamente sem noção de absolutamente nada, né, não dá pra você dialogar com uma pessoa assim, nem tem condições. E aí eu peguei e dialoguei com ele, contei o que tinha acontecido. Não deveria ter contado, óbvio, porque ele é uma pessoa completamente sem noção de nada, né? É uma pessoa que não... completamente, né, arrogante, sem noção. E ele começou a me fazer perguntas absurdas, tá? Perguntas, inclusive, pessoais e íntimas, fazendo perguntas, né? E jogando... As perguntas que ele fazia, ele fazia as perguntas manipulando, né? Tudo de uma forma manipulatória, né? Jogando a culpa pra mim, né? Do que tinha acontecido nos dojos e tal, né? De uma forma bem machista. A visão dele é bem machista e bem preconceituosa, né? Eu fui percebendo isso com muita clareza, porque eu sou uma pessoa inteligente, né? Ele pode enganar outras pessoas, né? Menos eu. Eu fui percebendo, né? Pra onde ele queria levar as perguntas. E perguntas, assim, completamente... perguntas ofensivas ele estava fazendo, tá? Eu resolvi não responder nenhuma pergunta, tá? Eu respondi algumas, outras eu não respondi. Me senti bem ofendida com as perguntas dele e interrompi a comunicação, né? Interrompi a comunicação com ele e bloqueei ele, excluí ele. Não quis mais conversa com ele nenhuma. Então, é uma pessoa assim, eu fui tendo muitos contatos com senseis conhecidos do Aikido, de lideranças conhecidas, e que foram me dando uma impressão muito ruim, uma visão, uma certeza muito ruim, tá? De que as pessoas do Aikido são muito ruins e as lideranças são o problema. Eu vou contar um pouco pra vocês, um pouco do que eu fui tendo, das minhas experiências bem ruins no Aikido. Com esse senhor foi assim uma coisa... Os livros dele são bons, mas eu não sei realmente se foi ele que escreveu esses livros, tá? E agora eu não sei, com os livros ele não aprendeu nada. Ele é uma pessoa bem arrogante, ele é uma pessoa bem preconceituosa. Fiquei com uma visão muito negativa dele, e cortei sim, eu não quero nem ver a cara desse homem, nem ver. Minha visão dele é a pior possível, né? Ele tentou... talvez limpar um pouco o nome do Aikido, mas ele piorou, tá? Piorou. Eu já tinha ouvido falar muito mal dele, muito mal desse homem. Já tinha ouvido falar mal dele, agora tenho certeza absoluta, né? Das coisas que falam dele. Então eu vou contando pra vocês um pouco do que passa uma mulher que denuncia o machismo nas artes marciais, denuncia os abusos, né, dos senseis de Aikido e dos senseis em geral. Sofre muita pressão, né? Sofre muita pressão. Eu não me preocupo com isso, não tô nem aí.
Eu sigo, não tá nenhum sensei me assusta, tá? Eu sigo mesmo, passo por cima, tô nem aí. Agora, o que me prendia, o que me escravizava era a história da faixa preta. Agora, como eu já me desencanei disso, agora eu tô livre, tá? Pra criticar realmente o que eu quero. Eu não tenho mais rabo preso com faixa preta nenhuma. Eu tô livre, totalmente livre na natureza selvagem, tá? Realmente agora é do jeito que eu quero mesmo. Eu posso fazer arte marcial que eu quiser e tô fora de arte de faixa preta. A faixa preta era uma coisa que me escravizava um pouco. Agora que eu larguei mão de faixa preta, porque é uma babaquice, a faixa preta é uma compra, né? É um comércio, é um mercenarismo, né? É uma mentira a faixa preta. Então, agora eu tô livre, totalmente livre, né? Eu não abro mão da minha liberdade por nada, absolutamente nada, né? Então, mas eu fui vendo verdadeiros absurdos nas artes marciais. Quando uma mulher fala do machismo nas artes marciais, que é tipo abuso de poder, ela sofre muitas pressões, né? Então eu fui sofrendo muitas pressões, né? Pessoas me ligando, mandando mensagens ofensivas, ofendendo, né? Então assim, é muito comum, porque eles têm rabo preso. Quando eles têm o rabo preso, realmente eles têm medo, né? É porque eu tô falando a verdade, então por isso que eles agem assim. É simples assim, gente. Até, gente. Tchau, tchau.